Oi, galerinha, boa noite, tudo bom? Então, nessa aula nós vamos dar continuidade aí à questão do deslocamento, distância e movimentos, né? As suas representações, ou seja, como é que eu represento isso nas trajetórias, nas retas, né? Ou não, as trajetórias nos diversos tipos de trajetórias que eu posso representar, tá? E basicamente aqui é só para relembrar e explicar a atividade de vocês, tá bom? Então, vejamos. Observe essas duas trajetórias aí, as duas figuras, está no caderno de atividade de vocês, sobre trajetória. Então, vejamos. Na primeira, aí você vê o ponto A e o ponto B, vê o deslocamento, essas retas em azul indicando o deslocamento, e depois duas trajetórias, uma trajetória em vermelho, uma trajetória menor, a trajetória 2, e a trajetória 1 em verde, uma trajetória maior. Então, foram duas trajetórias descritas para fazer o mesmo deslocamento. Então, só aí para a gente ter ideia, né, confirmar novamente que deslocamento, né, é diferente de distância. Então, para percorrer ir de um ponto A ao ponto B, de dois pontos escolhidos, eu posso fazer esse mesmo percurso, né, esse mesmo deslocamento, percorrendo distâncias diferentes. Aí pergunta, gente, mas será que deslocamento e distância podem ser iguais? Sim, elas podem ser iguais. Não somente se você for em linha reta, mas se você desenhar o seu deslocamento da mesma maneira que você fez a distância percorrida, tá? Na segunda imagem, você vê que o garoto chutou uma bola, né? Essa bola ela fez em forma de parábola, né? Ele bateu a bola para a bola subir, fez essa curva até ela perder a sua velocidade, né? Essa aceleração inicial, esse processo depois de desaceleração da bola, até que ela cair em um outro ponto. Então, veja, se nós formos traçar uma linha reta do deslocamento da bola, de onde o garoto chutou até onde a bola caiu no outro campo, e ver a trajetória, a distância percorrida por ela, você vai ver que o deslocamento é uma coisa e a distância que ela percorreu é outra, tá? Então vejamos. Olha agora este móvel aí, nessa trajetória. Veja aí que tem um ponto de referencial, né? O ponto zero, tá? O referencial, né? A reta foi descrita do ponto inicial até o ponto final do deslocamento desse carro aí. Foi dado o tempo zero como tempo inicial do carro nessa trajetória e depois eu leio o mesmo carro em um determinado ponto um pouco mais à frente. Observe essa reta rosa acima do carro, né? Que ela está descrevendo o tipo de movimento que esse carro está fazendo aí. Então, lembrando que nós temos basicamente aqueles 4 tipos de movimentos que nós já falamos dentre os outros na aula anterior, que foi bem melhor explicado, né? Que o movimento progressivo, o movimento retrógrado, o movimento retardado, né? Aí você dê uma olhadinha, veja que tipo de movimento esse carro está nessa trajetória aí. Se eu quisesse representar, por exemplo, um movimento retardado aí, como seria? O que é que eu teria que fazer? Que tipo de representação eu teria que colocar aí? E se esse movimento, que tipo ele é retrógrado? Ele é progressivo? Se eu quisesse representá-lo de outra maneira, o que é que eu teria de fazer? Tá? Então, assista aos vídeos novamente, tá? Os outros anteriores, se você ainda tem dúvida. Leia o material anterior, que foi da aula anterior, se você ainda tem dúvida, né, nas diversas representações que tem lá das trajetórias, para que você consiga fazer a atividade. A atividade, a tarefa vai ser a seguinte. Com base nos vídeos assistidos e nas leituras, em especial da página 1 ao 5º, né, até a 5 da trilha 2, né, página 1 a 5 da trilha 2, você vai fazer as seguintes representações com o uso de descrição da trajetória, ou seja, você vai desenhar a sua trajetória. Então, a primeira trajetória, aliás, a primeira atividade, a primeira parte da atividade, você vai desenhar o seu trajeto até a escola em 2 percursos, descrevendo a distância e o deslocamento de cada um. Ou seja, você vai pegar o caminho que você percorre de sua casa, que você percorreria, né, de sua casa até a escola, que nesse momento está todo mundo em casa, tá? Se você quiser fazer um outro percurso também da sua casa até o trabalho, pode também, né? Agora, só que você vai fazer de 2 maneiras. Uma maneira em que você represente uma maior distância percorrida, você escolher um trajeto diferente que às vezes você faz, porque você quer passar em outro canto ou não, tá? E aquela outra trajetória com a menor distância percorrida. E você vai ver se o deslocamento
vai ser o mesmo ou não. Tá? Faça uma estimativa em relação ao deslocamento e uma estimativa em relação à trajetória. Não precisa ser algo completamente descrito na medida de quantos metros tem, quantos quilômetros tem. Não, faça uma estimativa. Deve ter uns 600 metros, deve ter aí uns 800 metros. Se eu escolher passar por outro lugar, isso vai aumentar a minha trajetória, né? Vai aumentar a distância percorrida em alguns metros a mais. Então, você vai fazer essas duas representações na primeira atividade aí, dessa trajetória sua até a escola ou, se você preferir, até o trabalho. Tá? Na segunda parte, você vai desenhar 4 trajetórias. Tá? Uma trajetória para cada tipo de movimento. Aí você vai escolher o ponto inicial, o ponto final, você vai escolher o móvel, vai escolher o ponto referencial, todas aquelas coisas que nós já estudamos anteriormente. E você vai fazer uma trajetória representando o movimento progressivo de um móvel, outra trajetória representando um movimento retrógrado de um móvel, outra trajetória para um movimento acelerado de um móvel e uma outra trajetória para um movimento retardado de um móvel. Tá? Então, releia se for necessário, assista os vídeos anteriores e desenhe essas outras 4 trajetórias. Então, veja que ao total você vai fazer 6 trajetórias, tá? Representando cada coisinha dessa aí. 2 em relação a você e o seu deslocamento e mais outras 4 para cada tipo de movimento desses aí, tá certo? Então, boas atividades e até a próxima!